Então, para quem não nos conhece, meu nome é Diego, né? Sou casado com a Caroline, mais conhecida como a Carol. Nós pastoreamos uma igreja em Mantenópolis, o interior do Espírito Santo. Não sei se vocês já perceberam o nosso sotaque, mas somos cariocas. Sou vascaíno, mas ensinei o meu filho primogênito a ser flamenguista, porque sofredor já basta eu. E hoje, né, um carioca, e hoje nós temos o nosso filho da velhice, que é o Tito. O nosso primogênito é o Pedro. O Tito, ele completou 2 anos, ele é capixaba. E nós estamos servindo ao Senhor Jesus na igreja Núcleo de Adoração, né? E hoje temos 4 anos nessa transição, e nós estamos ali servindo a igreja local. E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, né? E eu quero poder dividir um pouco daquilo que nós temos entendido da parte de Deus com vocês aqui nessa noite. Então, assim, sempre quando eu vou ministrar em algum lugar, eu procuro entender. Você que pode continuar, tá, Davi? Você está comigo hoje. Eu procuro entender o que está no coração de Deus para esse tempo. E orando, discernindo, procurando entender, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu tenho certeza que ela vai ser muito proposital, assim eu espero, né? Porque esse assunto, ele é assunto que é o anseio da igreja. Falar sobre avivamento, falar de avivamento é algo que está no nosso coração, é algo que desejamos. E isso é uma palavra profética, uma palavra que já foi liberada pelos profetas há muitos anos atrás, que haveria um grande despertamento sobre o povo de Deus, sobre a terra, onde Deus derramaria do seu espírito. Sonhos, profecias, visões seriam derramados no meio do povo. E não sei você, mas nós estamos trabalhando para que de fato um avivamento aconteça no nosso meio. Então o que nós iremos fazer aqui nesses dias é rever e revisitar aquilo que Deus já disse por meio dos profetas. Uma palavra a qual ela fica pairando sobre os céus de gerações. Gerações e gerações eles buscam, clamam e anseiam por um avivamento. E o interessante que é o texto base clássico lá, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, quando fala que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Não é sobre toda a carne, né, no sentido geral, mas é sobre todo aquele que crê sobre toda a carne. Então eu posso encontrar aqueles que creem aqui na palavra, eu posso encontrar aqueles que creem no Senhor, e aquilo que o Senhor disse como um decreto para os nossos dias. Igreja, deixa eu te falar uma coisa, você precisa estar com o coração muito aberto para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Você precisa estar desejando e abrir a porta do seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Talvez a sua medida até então é muito boa, até aqui, Deus te trouxe até aqui com esse nível de busca, com esse nível de interesse, com esse nível de prioridade. Mas eu quero te falar que para aqueles que vão gerar um avivamento, isso é muito pequeno. Porque sempre aqueles que geram avivamento, nós precisamos, dar um passo a mais, e além, e mais profundo, entendendo que tudo aquilo que nós já experimentamos da parte de Deus é algo bom, porque tudo que Deus faz é bom. Mas sabendo também que Deus é uma fonte inesgotável, e como uma fonte, Deus sempre tem mais. Então eu estou crendo que eu estou falando para um povo que não só quer falar de um avivamento. Na verdade é isso que eu tenho observado, que quando o assunto é avivamento, nosso discurso, a nossa narrativa, o nosso sermão, a maneira que nós falamos, lidamos, oramos sobre avivamento, ela fica baseada nos acontecimentos do desenvolvimento e da conclusão final. Os nossos olhos, a nossa oração, ela fica ligada naquilo que é final da parte do avivamento. Nós desejamos o poder de Deus descendo. Vai ser maravilhoso ver os acontecimentos de Deus. Vai ser maravilhoso poder experimentar dos feitos de Deus. Vai ser maravilhoso quando prodígios, sinais, cura, milagre, poder de Deus descer sobre nós. Isso é algo maravilhoso. Mas o nosso coração tem uma inclinação
para ficar analisando, gerando os aspectos finais de um avivamento. Mas como tudo, aquilo que tem um final precisa ter um início. E o avivamento, ele tem um início quando alguém estiver disposto a gerar essa profecia. Eu preciso estar falando para um povo que esteja disposto a gerar uma palavra profética. O avivamento, ele é o poder de Deus sobre os homens. O avivamento, imagina, igreja, pensa como será glorioso ter uma medida de Deus pairando e afetando a nossa vida como nunca antes experimentamos. E quando nós pensamos, aquele mover de cura, aquele mover sobrenatural, aquele milagre, aquilo que é extraordinário, aquilo que só Deus é capaz de fazer no nosso meio, será glorioso. Mas o avivamento não começa no meio para o final, porque tudo aquilo que tem um final precisa ter um início. Então Deus me trouxe aqui para falar que vocês precisam gerar essa profecia. Nunca foi um problema o desenrolar e a conclusão do avivamento, nunca, igreja. É maravilhoso como nós estamos falando. Mas o grande problema é que não trabalhamos para iniciar o avivamento. Então eu creio que esses são dias que Deus está à procura daqueles que irão gerar essa profecia. Eu acredito que eu estou no lugar onde Deus vai encontrar homens e mulheres dispostos a gerarem essa palavra. Eu acredito. E eu posso te afirmar algo, da mesma forma que eu acredito, Deus também acredita que talvez aqueles que irão gerar essa profecia estão nesse lugar. Ele vai encontrar no nosso meio. Ele precisa encontrar no nosso meio homens e mulheres que trabalharão para dar início em um avivamento. Então o mesmo Deus que no passado procurava e encontrava pessoas que geraram profecias, esse Deus também procura para encontrar na nossa geração. Entendam algo, igreja. Quando eu estava debruçando diante do Senhor, tentando discernir, entender uma palavra para poder compartilhar com vocês, poderia ter vindo aqui e anunciado, tá aqui compartilhando aquilo que vem do meu coração. Mas quando eu estava ouvindo isso da parte de Deus, que a nossa geração ela fica apaixonada no que se refere ao desenrolar e na conclusão final do avivamento. Mas Deus me falava assim: Diego, leva eles a olharem para o início, porque todo avivamento foi gerado. E aí, eu meditando, eu vi Deus dizer o seguinte: ensino meu povo a gerar, olhando para a vida daquelas que geraram, mas que no princípio eram estéreis. Não existe nada melhor, não existe uma maneira de aprender a gerar. Ou melhor, a melhor maneira de gerar é olhando para a vida daquelas que queriam, mas que não podiam. Então a vida de uma mulher estéril tem muito a nos ensinar aqui nessa noite. Imagina você desejar ter um filho. Imagina você ansiar por um bebê. Imagina uma mulher desejando passar por todos os processos que naturalmente uma mulher passa. O anseio que ela tem de gerar, o desejo de sentir o ventre dela agitado com um bebê dentro dele. Para pensar. Biblicamente, a criança, o filho, era o que trazia riqueza e daria o nome na descendência daquela família.
Se uma mulher é estéril, ela era comparada a um galho seco, alguém frutífera, alguém capaz de gerar. Naturalmente, o nome da sua família não seria continuado nas descendências, seria apagado. Mas não tem como falarmos sobre gerar, falarmos sobre o início de um avivamento, se a gente não aprende a olhar para a vida daquelas que queriam, mas que não podiam. Porque só uma ex-estéril que valoriza aquilo que Deus coloca no ventre dela. Então, igreja, Deus me trouxe aqui para poder compartilhar algo com vocês. Eu já quero abrir um parênteses e te encorajar a não só vir, mas trazer alguém amanhã também, porque esse é o primeiro degrau de uma mensagem que vai ser dividida em duas. E nós vamos gerar esse menino olhando para as mulheres que não puderam gerar. Por muitas vezes Deus usou a gestação e o nascimento de um bebê como resposta a um povo. A concepção e o dar à luz e o gerar é um milagre que só Deus pode fazer. É algo tão extraordinário, mas que quando o Senhor ele precisa dar um up, subir um nível, Ele faz com que até uma mulher que era incapaz de gerar pudesse dar à luz. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. O avivamento que nós cremos, ele existe e ele precisa ser gerado. O avivamento que nós cremos, o aviva-nos, o grande despertar, o grande mover de Deus pairando sobre a face da terra, aquilo que Deus precisa fazer, ele existe. Agora o que Deus precisa fazer é encontrar as pessoas que estão dispostas a carregar essa palavra. E eu fiquei pensando, quem se lembra de Isaías capítulo 40, versículo 3? Uma profecia que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Alguém precisava gerar a voz do que clamou no deserto. Alguém precisava colocar João Batista no cenário da humanidade. Alguém precisou falar assim: Deus, eu creio nisso, e esse bebê vai sair do meu ventre. E interessante que a mãe de João Batista, ela era uma estéril. A gestação da estéril Isabel colocou João Batista dentro de uma palavra que foi liberada há muitos anos atrás. Porque o que nós vamos carregar no nosso ventre, ele vai ser para dar cumprimento de uma palavra que já foi liberada há anos atrás. Imagina se Deus procurar encontrar aqui nessa noite alguém disposto a carregar essa palavra. Imagina se Deus encontrar no nosso meio aqui nessa noite. Não, talvez você está falando, isso para gerar uma palavra deve ser para alguém que já tem 20, 30 anos de caminhada. Deixa eu te falar uma coisa. Normalmente as mulheres que conceberam uma palavra, elas viviam num ambiente de santidade e pureza. Então isso não tem a ver com o quanto você já tem, se você é um recém-convertido, se você já é alguém que tem muitos anos de fé. Não, meu irmão, o que você precisa ter é um desejo para passar pelos processos que toda esterilidade nos ensina. Zacarias, um sacerdote, casado com uma mulher que era estéril. Sabe de uma coisa, igreja? O que eu fico pensando
que quando o anjo anunciou que Isabel iria conceber, iria dar à luz, Zacarias não estava assentado em casa frustrado, decepcionado com a notícia que ele tinha, de que a mulher dele não podia gerar, e que isso pararia, sabe, a descendência dele na terra. Não. Zacarias, ele não ficou debaixo do ambiente estéril, apesar de estar casada com o estéril. A Bíblia fala que chegou a hora da oração. A Bíblia fala que chegou a hora da sua turma de sacerdote ministrar o Senhor no templo. Então Zacarias, ele vai para aquele lugar com uma certeza. O ambiente de esterilidade, ele tem muito nos ensinar, mas ele não para a igreja do Senhor. Então sabe o que você vai precisar voltar a fazer nesses dias? Voltar a ter uma vida de oração como você tinha no início. Ninguém gera um avivamento de pé, ninguém gera um avivamento erguido, porque avivamento é gerado com o joelho dobrado, avivamento é gerado com lágrimas nos olhos, avivamento é gerado com quebrantamento de coração, avivamento é gerado quando nós nos debruçamos, choramos, lamentamos e pedindo: ei Senhor, faça assim na nossa geração. Então talvez para o anjo voltar e dizer assim: ei, volta lá e fala para Isabel que ela vai dar à luz, você precisa voltar para um lugar que você não deveria ter saído. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Abra comigo 1 Samuel capítulo 1. Igreja, deixa eu te falar algo. Talvez você não está entendendo, mas toda a palavra profética, ela tem 6 pilares. Ela arranca, derruba, destrói e arruína, mas ela também planta e edifica. Eu vim aqui nessa noite com uma semente de edificação no teu espírito, porque o desejo do meu coração é que Deus encontre alguém que vai gerar um avivamento para essa cidade. 1 Samuel capítulo 1. Quantos acharam? Diga assim: eu amo a sua presença. E diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Jufe, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineia, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a eles porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora provocava e zombava, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez? Ela orou, fala comigo, repita, orou. Ela orou ao Senhor e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elis fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram a casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Eu aprendi várias chaves para poder gerar um avivamento, olhando para a vida de Ana, que era uma estéril. A Bíblia fala que Ana, ela entrou no nível de oração tão profundo e intenso, porque não tem como, igreja, querer gerar um avivamento com o nível de oração que nós temos. E é grande verdade, a nossa geração vive uma crise nesse fundamento. Nós normalmente procuramos orar quando, aquele momento de refeição ou antes de dormir, mas o nível de intercessão de uma mulher que era estéril para poder começar a gerar algo no seu ventre foi algo intenso, verdadeiro. Ela depositou tudo naquele lugar. Ela orou confiando no Senhor. Ela se dedicou a uma vida de oração. Porque não tem como a gente gerar. Porque você sabe de uma coisa? Senão nós vamos voltar aqui ano após ano e compartilhar com vocês informações sobre avivamento. Mas eu quero falar que um período de gestação é durante 9 meses. E o desejo do meu coração, e se for da vontade do Senhor, que eu volte ano que vem com uma igreja avivada e pegando em chamas. Então, para isso, igreja, deixa eu te falar, Deus vai te desafiar a acordar nas madrugadas de novo, a tirar uma hora antes do seu trabalho, antes de você ligar, sabe, aquele botãozinho da sua rotina, e você se dobrar diante dele e falar assim: Deus, eu não vim aqui pedir sobre a minha vaidade, sobre o carro do ano, sobre a casa do ano, sobre a minha conta gorda. Não, eu estou aqui querendo gerar aquilo que está no teu coração. Eu estou aqui querendo buscar aquilo que a palavra diz que vai acontecer. Nós precisamos voltar a entrar no templo de novo na hora da oração. Meu irmão, já parou para pensar? Você já participou, você já viu uma reunião de oração? Nós contamos no dedo aqueles que participam. Sabe por quê? Parece que ficou sem graça orar. Parece que ficou sem graça, sabe, buscar a face de Deus através desse lugar.
Nós não temos mais. Aí a gente fala assim: não, já tem uma equipe de intercessão, já tem um irmão ciclano que ora por todo mundo, e se alguém cair de enfermidade lá em casa, eu vou ligar para a equipe da intercessão da igreja, afinal são eles que oram. O nosso DNA como igreja, ela é ser conhecida como uma casa de oração para todos os povos. Então não tem como mais vir falar sobre o poder de Deus se você não está disposto a orar de novo como Deus requer de nós. Deus precisa voltar a encontrar a igreja de novo nesse lugar, prostrado, chorando, desejando, querendo, falando assim: Senhor, eu estou disposto. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Eu nunca tinha ouvido falar de Barra de São Francisco. Nunca. Mantenópolis, então, nem sabia que existia. Mas durante muitos anos, eu e a minha esposa, nós construímos um lugar de oração para dizer assim: Deus, se o Senhor for liberar alguém de Nova Friburgo, que seja eu e a minha casa. Se o Senhor for fazer algo na face da terra, por favor me inclua. E hoje eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade alguma humana de estar aqui. Eu estou aqui porque eu gerei esse ambiente em oração. Oração funciona, igreja. Oração dá certo. Voltar a orar, mas é arroz com feijão. Eu quero uma palavra revelada, eu quero uma profecia, eu quero aquele profeta que revela o CPF. Não, igreja. Oração é contemplação, oração é buscar a face de Deus, oração é conversa, sabe? É quando você sente a presença de Deus vindo para perto de você e você sente mais sensível à presença dEle. Essa mulher, uma estéril, ela não parou de orar porque ela nunca tinha sentido o menino agitar o ventre dela. Mas para uma geração que tem tudo, para uma geração que aperta o dedo, sabe, você tem vários acessos, você tem tudo na hora que você quer, você tem todas as regalias e riquezas e facilidades. Então não se assuste se Deus colocar uma esterilidade em algo da sua vida só para te fazer voltar para esse lugar. Não se assuste. Se alguma área não está fluindo, não está rompendo e parece que não está dando certo, mas você faz com a força do teu braço, mas você tem todas as estratégias, mas você tem buscado, investido. Deixa eu te falar, se isso for estéril, talvez seja uma mensagem de Deus para te levar de volta a fechar a porta do seu quarto e encontrar, sabe, só você e Ele naquele lugar. Talvez se Jesus estivesse aqui olhando para nós, Ele com certeza diria: eu tenho saudade de encontrar vocês naquele lugar de oração. Então nós, assim como Zacarias, precisamos entrar no templo e queimar incenso de novo na hora da oração. Sabe por quê, igreja? Está abençoando vocês? Sabe por quê, igreja? Você consegue entender que o futuro de uma nação dependia da oração de um mistério? Você tem dimensão que o futuro daquela geração, que o futuro de uma nação inteira dependia das orações de uma mulher estéril? Era uma época que o sacerdócio estava corrompido. Era uma época onde a questão espiritual da nação estava em declínio. E porque Deus despertou uma estéril para orar, talvez você está olhando assim para a sua vida hoje. Aquele lance de vitimismo. Eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo. Tudo que eu faço dá errado. Parece que as coisas que eu tento me mover em cima não dão certo.
Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te encontrar num lugar de oração, Ele vai fazer com que você, talvez, que não frutificava até agora, comece a frutificar, e o que você vai carregar vai ser uma resposta para essa cidade. E aí Ana, ela faz o seguinte, ela cria esse ambiente de intercessão, e ela sobe mais um nível, sabe por quê? Quando ela orava, ela fez um voto, uma promessa: Deus, se um dia eu gerar, o que eu gero eu te entrego. Se um dia o Senhor colocar algo aqui dentro, não é meu, é teu. Por isso que avivamento não tem placa de igreja, por isso que avivamento não é denominacional, por isso que ninguém vai falar assim: daqui saiu o avivamento. Não, porque quem gera precisa entregar, quem gera precisa devolver a Ele. É algo para abençoar o povo, é algo que vai abençoar as nações. Então não tem como dizer se eu gero, eu tenho um apego, porque todo mundo que gerou uma palavra, chegou a hora do desmame. Uma hora você vai ter que devolver para Ele, irmão. Uma hora você vai ter que falar assim: Senhor, eu só quero te emprestar a minha vida como um canal de bênção. Então pode colocar aqui dentro e confiar em mim, porque eu não vou ficar com o menino para mim, eu vou gerar para um propósito. Ele vai nascer para um propósito, ele vai vir para cumprir aquilo que está escrito a respeito dele. Por isso, são pessoas específicas que geram essa palavra. Sabe por quê, igreja? Porque para Ana era mais fácil aceitar a esterilidade do que ter um filho durante 3 anos e depois renunciá-lo para sempre. Era muito mais fácil ela aceitar a vidinha dela de estéril do que bater na porta dos céus e falar assim: se o Senhor me der, eu te devolvo. Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? Imagina você pegando o seu filho e falando assim: não é meu, eu gerei ele para algo, para a glória de Deus. Não é meu, eu te entrego ele para que ele possa cumprir o que está escrito sobre a vida dele. Então era muito mais fácil e mais cômodo para Ana aceitar a condição de vida que ela tinha. Mas eu acredito que eu estou falando para pessoas propositais e específicas aqui nessa noite. Eu creio que eu estou falando para pessoas que estão dispostas a carregar uma palavra para poder abençoar a vida de alguém. Irmão, para pensar. A Bíblia fala o seguinte: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado do pecado de se você não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez de forma voluntária o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Então nós precisamos estar dispostos a passar pelos processos da esterilidade, entendendo que quando Deus visitar o nosso ventre com uma semente, será necessário devolvê-lo. Quantas pessoas geram algo no Senhor, mas depois agarram aquilo para si? Quantas pessoas geram algo no Senhor e querem que o seu sobrenome saia do lado? Isso se chama infidelidade. E Deus não vai dividir aquilo que Ele vai fazer na terra com ninguém. Por isso Ele procura uma mulher que vai valorizar aquilo que ela vai gerar. E aí a Bíblia fala que a sua adversária, que era a Penina, ficava provocando e zombando a vida da estéril. E parece, igreja, não sei se você tem pensado ou se sentindo assim, parece que às vezes o inferno, o diabo, os inimigos, os opositores, parece que eles ficam zombando, ridicularizando, dizendo: a igreja parece que não frutifica mais.
Essa é uma promessa que já foi, porque pessoas e pessoas, profetas e profetas, pastores e pastores, porta-vozes de Deus comunicaram essa mensagem, e isso nunca aconteceu. Parece que nós viramos chacota diante do nosso adversário. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com os nossos opositores, tem a ver com o caráter que precisa ser forjado de quem vai gerar. Deus forja o nosso caráter no processo que nós, por um tempo Ele nos deixa estéril, para quê? Para forjar o nosso caráter, porque só homens e mulheres de caráter são dispostos a gerar e devolver para Ele. Só homens e mulheres de caráter forjado pelo Espírito. Então foi Deus que cerrou a madre de Ana. Quem que cerrou a madre de Ana? Quem que cerrou a madre de Ana? Então quem deixou Ana estéril por um tempo? Quem que talvez está deixando a igreja estéril por um tempo? Nós estamos estéreis, entenda o que eu vou falar, mas nós não somos estéreis. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo da visitação. Vai chegar o dia da visitação. Vai chegar a hora que Deus vai falar assim: sabe por que eu não coloquei no seu ventre? Você não estava pronto, você não tinha capacidade de gerar essa palavra, mas agora você cresceu, filho, agora você amadureceu, filha, eu já posso te entregar aquilo que eu vou fazer na face da terra. Vai chegar a hora, e quando chegar o dia da visitação, igreja, sabe o que eu posso te falar? Nós estamos trabalhando pelo dia da visitação. Nós estamos trabalhando para que um dia o anjo entre na porta dessa igreja e fala assim: eu encontrei um agraciado e uma agraciada que vai gerar uma palavra. Eu encontrei alguém que vai gerar um menino. Eu encontrei uma igreja irrepreensível de caráter forjado por meio das provações. Eu encontrei uma igreja que está disposta a gerar, entregar para mim, a abençoar, emprestar o seu ventre e abençoar ele às nações. Esse avivamento, ele é verdadeiro, legítimo e real, e ele vai acontecer. Acredite, igreja, não perca a esperança no Senhor, isso vai se cumprir. Vai. Mas como todo processo, se lembra de quando Manoá ele procura o anjo, pai de Sansão? Porque a gente acha que o processo ele começa com aquilo que a gente gera, mas o processo ele tem início, mas o processo ele se inicia para quem gera. Então, gerar um nazireu, estão me entendendo aqui, amém? Amém. Um nazireu não começou pelo nazireu. O nazireu começou pelo ensinamento com os pais. Então nunca começa do avivamento já está pronto. O que Deus precisa fazer é formar as pessoas que vão gerar ele. Então não bebe bebida forte, bebida fermentada, não passa nada. Ou seja, entra no nível de santidade, entra no nível de devoção, entra no nível de quebrantamento, entra no nível, sabe, de uma maturidade na minha presença, porque eu vou dar para vocês aquilo que os homens precisam. Ele vai dar. E aí a Bíblia fala, não sei quanto tempo que eu tenho aqui, pode ir? Amém? Eu dividi essa mensagem em 2 dias, tá? Para ficar, a gente ir até mais tarde. Você manda um beijo para Jesus aí, igreja. Manda um beijo para ele, vai lá. Beijai o filho, Salmos 12:2. Isso é Bíblia. Beijo o filho, manda um beijo para ele. Fala que você ama, fala que você ama ele aí, igreja. Você ama Jesus? Você crê nisso? Você crê que nós estamos declarando um tempo de visitação sobre essa família espiritual? Você crê que vai chegar os dias de cumprimento para o parto?
Você crê nisso? Que talvez agora nós estamos com uma tristeza, porque nós não podemos gerar, mas a tristeza vai dar lugar à alegria, quando ele falar assim, ó, e da estéril ele fez uma alegre mãe de filhos. Da estéril ele fez uma alegre mãe de filhos. Ele vai fazer da estéril uma alegre mãe de filhos. E o interessante é que quando Ana orava, Ana voltava, a Bíblia fala que todo ano Ana subia para a casa do Senhor. Então alguém que vai gerar um avivamento de ano em ano precisa continuar subindo. Todo ano ela subia para sacrificar. De ano em ano ela subia e se movia em direção do Senhor. Todo o tempo Ana subia, porque isso é gerado nas regiões, nos lugares mais altos em Deus. Não deixe de subir, porque só quem sobe e permanece é aquele que é agraciado por essa mensagem. Irmão, você está conseguindo entender o que Deus tem compartilhado com vocês aqui? Não é algo pessoal, é algo para o povo, não é para a sua vaidade, é para o coletivo. Por isso que são só pessoas específicas que geram essa palavra. Ana, de ano em ano, ela subia para sacrificar. Você não pode parar de subir, igreja. Certa vez Elias, depois de matar os profetas inteiros de Baal, ele fugiu de uma mensagem de Jezabel. E o fim dele foi terminar numa caverna escura. E a caverna escura, ela fala de uma solidão que tira a sua visão. E aí passou várias coisas, o estrondo, o fogo, e Elias pensando que Deus estava naquilo, até que ele ouve um sussurro: Elias, o que fazes nesse lugar? Sai para fora e sobe para o lugar mais alto. Você sabe o que Deus vai voltar a fazer quando você promover um ambiente de oração? Ele vai sussurrar no seu ouvido dizendo: Pedro, o que fazes aí? Volta a subir para esse lugar, porque o seu lugar é no alto, o seu lugar é nas regiões celestiais, o seu lugar não é no pé do monte, o seu lugar é no alto, sabe, aonde você consegue contemplar a face de Deus. A esterilidade de uma mulher não fez com que ela parasse no pé, não, ela sempre subia, sempre subia. Então você sabe que eu quero te convidar para nesses dias? Você sabe qual é a proposta de Deus para nós aqui nesses dias? Continuar subindo. E ela subia para sacrificar. Você precisa ter algo para entregar para o Senhor. Ninguém chegava numa festa anual diante de Deus com as mãos vazias. Era proibido. Então quem tinha o melhor novilho, ele entregava o melhor novilho. Mas quem tinha só uma pombinha, entregava a pombinha. Ou seja, Deus, ele quer que o rico sacrifique algo que o rico tem, mas ele quer que o pobre sacrifique aquilo que o pobre tem. Todos devem comparecer diante de Deus para sacrificar, entregar algo. E eu não estou falando do seu dinheiro. Há quanto tempo você não entrega o seu coração? Há quanto tempo você não entrega? Deixa Deus tocar. E aí você se sente assim, ó, erguido, duro, enrijecido. Ao invés de você dobrar os seus joelhos e entregar o seu coração contrito de novo para Ele. E foi numa dessas vezes que quando Ana orava, voltava, subia e sacrificava, a Bíblia fala o seguinte, que uma das petições de Ana foi: Senhor, lembra-te de mim. Alguém precisa entender o que eu estou falando. Senhor, lembra-te de mim. Parece que a gente está buscando algo que não vai acontecer. Parece que Deus esqueceu da gente. Maldade aumentando, corrupção aumentando. Nós vemos
irmão contra irmão, uma loucura. Parece que Deus se esqueceu da sua igreja, mas deixa eu te falar, vai chegar os dias da visitação, aonde Deus vai se lembrar dessa oração, aonde nós viemos aqui para entregar, para voltar, para dizer assim: Senhor, me usa como canal, me usa como canal. Se lembra do dia que Deus se lembrou de Noé? As águas, a chuva parou, as águas iam começar a se abaixar, e a Bíblia fala que quando Deus se lembra de Noé, Noé arranca o tampo da arca e começa a olhar para o alto. Deus vai se lembrar. Deus não se esqueceu de nós, igreja. Se ainda não aconteceu, porque Ele está forjando o nosso caráter. Se ainda não aconteceu, porque Ele está fazendo com que você tenha um nível de fé mais aprovado. Se ainda não aconteceu, porque Ele está te dando músculos, sabe, aquele odre, como você falou, para reter e não ter desperdício. Imagina se Deus agora liberar o que Ele tem lá no céu. Imagina se Deus pegar tudo o que Ele tem agora, a presença, a unção, sabe, o Espírito que Ele dá sem medida, e derramar sobre nós hoje. Talvez nós ainda não teríamos uma estrutura capaz de reter isso. Por isso que por enquanto Ele nos deixa estéril. Mas nós não somos, nós estamos, porque vai chegar o dia da visitação. Vai chegar o dia da visitação. E para poder fechar esse primeiro degrau, sabe de um texto que eu amo, abençoando vocês? No dia que Isabel, uma ex-estéril, que agora começa a gerar uma palavra, ela encontra a sua prima, uma virgem, que também gera uma palavra. E a Bíblia fala o seguinte, que naquele encontro, aquilo que aquela mulher carregava começou a agitar aquilo que a outra carregava. E aí teve um encontro de Isabel com Maria. Porque aquilo que está no meu ventre vai começar a agitar o que está no seu ventre. Porque aquilo que está dentro de mim vai começar a agitar o que está aí dentro de você. Porque aquilo que eu carrego, quando a gente se encontrar, aqui o bebê que a gente está gerando, ele vai agitar, ele vai chacoalhar e vai dizer assim: depois aquela que estava gerando, ela ficou cheia e tomada pela presença do Espírito. Aquilo que eu carrego, ele precisa agitar aquilo que você carrega. Precisa chacoalhar. Me ajuda, Davi, vamos lá. Nós vamos encerrar essa noite como Maria e Isabel, que quando aquilo que eu estava carregando encontrar aquilo que você está carregando, vai agitar o ventre, e aí a Bíblia fala que depois o Espírito recaiu sobre ela. Nessa noite, Espírito Santo, começa a deixar os meus irmãos sentirem uma semente agitada no ventre deles. Existe uma semente agitada no ventre dessa igreja. Existe. Por isso não pare de orar, não pare de sacrificar, não pare de subir, não pare de acreditar, não pare de orar. Porque Deus vai nos visitar. Será que você pode colocar sobre seus pés?